Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, né? Esse vídeo é de número 403. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema: a ação do médium na casa espírita e no seu dia a dia. Quer dizer, a ação dos médiuns, né? Então, aqui, nos vídeos anteriores, nós tivemos a oportunidade de ler e comentar alguma coisa a respeito do primeiro caso narrado por Sueli. Caso esse de um espírito, né, de um ser desencarnado, de uma nossa irmã, né, que se desencarnou. Vamos usar aquele termo assim, vítima, né, de um assassinato. Por que que eu estou dizendo assim? Vamos usar esse termo, vítima, porque para o espírita não existe vítima, e sim lei de causa, efeito, ação, reação. Quem plantou, um dia há de colher. Gostaríamos que fosse dessa forma? Ou melhor, gostaríamos de dizer isso? Não. Mas é a lei. Isso é lei. E pode ter certeza de que Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que Ele não interfere em nada. Ele apenas concede-nos a oportunidade de resgatarmos os nossos débitos de vidas passadas. Deus é tão misericordioso que Ele cobra o mínimo do máximo que nós cometemos. Só que nós não vamos entrar nesse mérito, né? Então, agora nós vamos para porque são 3 casos. Nós já narramos um caso, agora nós vamos para o segundo caso, e eu vou tornar a dizer aquilo que já disse no vídeo anterior com relação a esses fatores. Mas essa senhora, por que ela não foi atendida pelos mentores espirituais? Porque ela foi assassinada. Como, por exemplo, você vai ver agora aqui o próximo caso de um afogamento, né? Então, nós acreditamos que 100% das pessoas vítimas, vamos usar o termo porque é fácil, nós acreditamos, desculpa, nós acreditamos que 100% das pessoas vítimas de assassinato, vítimas assim de um roubo, de um furto, e que reagiu e foi baleado e ali morreu, né? Nós acreditamos que todos aqueles que são vítimas num acidente e morrem afogados, né? Como no caso nós vamos ver aqui agora à frente, nós acreditamos que esses espíritos são recolhidos imediatamente e levados para os hospitais, nas colônias espirituais. De fato, tinha que ser dessa forma, se aquelas vítimas, entre aspas, fossem seres resignados, humildes, de grande aceitação, mas não. Cada caso é um caso. Assim que os seres, né, se veem do lado da erraticidade,
a maioria se revolta, porque não tendo conhecimento aqui, complica-se de lá, continua sendo o mesmo sujeito. A pessoa que é um ignorante, um turrão aqui, eu não acredito nisso. Ele continua de lá não acreditando, dá um trabalho. Então, nós gostaríamos que todo mundo, ao desencarnar-se, vítima disso e vítima daquilo, fossem resgatados, atendidos, tratados. Mas, pelo fato da revolta, pelo fato da não aceitação, é o que nós estamos vendo aqui, ó, né? Então vamos agora para o segundo caso. Você vai me dizer se, ou você vai pensar aí, meu Deus do céu, mas vítima de um afogamento nessas condições e não foi socorrida no momento que se afogou? Mas por quê? Porque a pessoa vítima do afogamento, ela não aceitou. Ela não aceitou passar por aquilo ali, ela não se mostrou resignada, se revoltou contra Deus e contra tudo. Pois olha só para você ver como são as coisas. Eu conheço aqui perto de São Sebastião do Paraíso, eu não vou dizer o nome, porque esse lugar é muito conhecido aqui em São Sebastião do Paraíso, mas eu não posso dizer o nome. Eu conheço, aqui próximo a São Sebastião do Paraíso, tem uma represa que um rapaz, um dia, ele estava pescando. Então, tinha uma pedra, mais ou menos de uns 2 metros de altura, próximo à margem dessa represa. Então ele subiu, né, em cima dessa pedra, né, dessa pedra de uns 2 metros de altura. Eu estou dizendo que eu conheço o lugar, tá? Só para você ver onde vai parar essa história. E porque em cima daquela pedra a água era mais profunda e os peixes bons mesmo, né, eles ficam geralmente na parte mais profunda. E ele estava ali pescando, num movimento ali repentino, ele foi virar para poder pegar a isca, não sei o que aconteceu assim nesse sentido. Ele escorrega e ele cai dentro dessa represa. E ele não sabia nadar. Ele foi até o fundo e voltou umas 2, 3 vezes. E depois desapareceu. As pessoas próximas contaram essa história para os bombeiros na época. Na época era tão atrasado para isso que o bombeiro vinha de Passos. Aí você pode me dizer assim, mas 2024, faz quantos anos isso, Luiz? Olha, vamos pensar 2010 mais ou menos. Não, antes de 2010. 2002. 2002 para 2024. Olha só para você ver. Quantos anos. E
No outro dia, o corpo dele foi encontrado, sepultado, e o espírito dele permaneceu lá. Numa revolta que você nem imagina. Ah, mas como você sabe? Porque eu várias vezes que fui lá pescar. Não sou pescador não, sabe, gente? É aqueles mentirosos, sabe, da beira da água, sabe? Mentiroso. Eu sou mentiroso, eu não sou pescador. Eu não sei pescar nada e fico me aventurando nessas bobeiras que eu não preciso nada disso. Mas é aquele tipo de influência que você sabe, né? Então, várias vezes que estive lá, olha o espírito lá, sentado em cima da pedra. 2024, já fui 2 vezes lá no ano de 2024 agora. O espírito está lá sentado em cima da pedra. Indignado, revoltado, numa revolta que ele já botou várias pessoas para correr lá dessa represa. Mas por que ele bota para correr? Não é que ele bota para correr. É porque ele está lá tão perturbado, tão revoltado, que chega lá alguns médiuns que tem alguns dons, assim, evidência, por exemplo, audição, e começa a ouvir vozes, e começa a ver vultos, para lá, para cá, pessoa casca fora, né? Porque não são médiuns verdadeiros, né? Com todo respeito. Ah, mas e você? Não sei por quê. Eu não sei por quê. Às vezes que eu já estive lá pescando, nunca me amolou. Nunca me perguntou nada. Nunca conversou comigo. Sempre me respeitou da mesma forma como eu o respeitei e o respeito até hoje. Tá lá até hoje. 2024? Janeiro, fevereiro, março? Nós estamos em março já? Tá lá ainda. Uma semana atrás de hoje, uma semana atrás eu estive lá. E é um local perigosíssimo. O local onde ele escorregou e caiu tem uns 9 metros de profundidade. Agora não é história de pescador não, tá? Isso foi constatado pelos bombeiros na época. Uns 9 metros de profundidade. Então, olha só para você ver, não saber nadar. E você sabe nadar, Luiz? Sei. Eu nado igualzinho machado sem cabo. Cai, vai lá pro fundo, tigudum. Então vamos para o segundo caso de Sueli. Eu quis narrar esse caso antes para mostrar para as pessoas assim, porque muitas pessoas podem pensar assim, mas morreu assim, né? Coitado, escorregou, caiu, morreu. A espiritualidade já o socorreu, já está nos braços de Maria. Não, está lá ainda em cima da pedra. Não aceita. A espiritualidade, a providência divina, respeita o livre-arbítrio, não só do encarnado, quanto também do desencarnado. Hora que ele quiser, hora que ele quiser, ele eleva o pensamento a Deus e pode ter certeza de que, naquele momento, os benfeitores se fazem presente. Então, Sueli começa dizendo assim o segundo caso, ó. Comunicou-se uma entidade desencarnada por afogamento num desastre com uma Kombi. Olha só para ver. Às vezes a gente pensa, né? Desencarnou através de um acidente. Então, vamos inventar uma história aqui. A Kombi foi passando assim sobre uma ponte de madeira e as madeiras, as tábuas não aguentaram o peso e bugudum lá dentro d'água. A Kombi.
Morreu 7 pessoas, vamos pensar assim. Não quero matar mais gente, não. Eu podia encher essa peru para uns 15. Vamos pôr só 7. Aí, aqueles mal informados da justiça divina foram todos socorridos pelos mentores espirituais. Toma cuidado para ver, não. Foram todos socorridos? Não é assim, não. Aqueles que quiseram ser socorridos, foram socorridos. Aqueles que não, não. Então, comunicou-se uma entidade desencarnada por afogamento num desastre com uma Kombi. Sequência. Esta caiu no rio. Quer dizer, esta Kombi caiu no rio. Repleta de passageiros. Uai, Sueli, você matou mais gente que eu, hein? Porque você está falando repleta de passageiros, inclusive crianças, olha só. Nossa, essa Kombi da Sueli matou mais gente que eu, porque eu só coloquei 7 pessoas na minha Kombi. Sueli, ela foi até a tampa, né? Mas é brincadeira, né? Esse é o nosso jeito de conduzir os trabalhos, né? Para não ficar aquela coisa assim, né? Monótona, aquela coisa, né? Repleta de passageiros, inclusive crianças. Ninguém se salvou. Jesus amado. Ninguém se salvou. Esse desastre ocorreu há alguns anos. A comunicação deu-se um mês e pouco depois do fato. A comunicação deu-se um mês e pouco depois do fato, depois do acidente. O espírito revivia. Então o espírito revivia mentalmente a cena, debatendo-se em incalculável aflição. Gente do céu, eu já conversei com alguns espíritos que já se suicidaram, aqui que já morreram afogados. Olha, o negócio é feio. É horrível. O pânico, o transtorno emocional naquele momento, o afogamento, a água entrando pela narina, pela boca, indo até a traqueia, indo até os pulmões, é uma dor horrível. E aqueles que cerram a boca, fecha a boca para não entrar água e tapa a narina, que escuta lá dentro dele esse tum, porque é aquela falta de oxigênio, dá aquela parada cerebral na hora. Então, incalculável aflição. E esta foi também vislumbrada por nós, emocionando-nos a impressionante visão dos passageiros em luta com a morte. Foi um quadro muito triste e que até hoje não se apagou da nossa mente. Lembramos-nos com nitidez da ocorrência tão lamentável, foi socorrida e aliviado, sendo amparado pelos mentores. Depois de um mês, vamos por 2 meses, 1 mês e pouco, 2 meses. Até aquele exato momento, aqueles espíritos, porque ela está dizendo aqui, e esta foi também vislumbrada por nós, emocionando-nos
a impressionante visão dos passageiros em luta com a morte. Olha a visão que Sueli teve. Naquele acoplamento vibracional entre ela e aquele espírito comunicante daquela mulher, não vou dizer mulher, porque aqui não diz que foi mulher, foi homem. Sueli pôde ver não só a luta dela, daquela entidade ali, como também a luta de todos aqueles passageiros dentro daquela Kombi, até aquele exato momento. Então, resumindo, nenhum desencarnado foram socorridos até aquele exato momento. 1 mês e meio, 2 meses praticamente após o acidente. Conforme aqui Sueli está narrando, olha só para você ver. E esta foi também vislumbrada por nós as cenas todas, emocionando-nos a impressionante visão dos passageiros em luta com a morte. Foi um quadro muito triste que Sueli viu e que até hoje, Sueli narrando, não se apagou da nossa mente. Sueli, vamos pensar assim, que essa manifestação ocorreu 20 anos atrás. E até aquele exato momento, 20 anos após, Sueli ainda trazia em sua mente aquelas cenas todas perfeitamente. Né? Lembramos-nos com nitidez da ocorrência tão lamentável, né? Foi ocorrido e aliviado. Então era um espírito aqui, pelo que Sueli narra, que dá para entender que é do sexo masculino, né? Sendo amparado pelos mentores. Então, tudo leva a crer que é do sexo masculino. Mas, de acordo com as cenas aqui, praticamente todos que passaram por aquele processo, aquele desencarne, aquela Kombi, continuavam nas mesmas condições que esse espírito. Agora, nós já explicamos o porquê que o indivíduo, em meio a estas situações calamitosas, ali permanecem. Por isso que o espírita, verdadeiramente espírita, ele age com cautela. Ele age com cautela. Ele não é de abrir a boca com antecedência. Por exemplo, 15 pessoas desencarnam no acidente. As 15 pessoas foram socorridas espiritualmente. Que certeza ele tem? Com todo respeito. Aqui no corpo físico, quem tinha essas condições de dizer isso, chamava passado Francisco de Paula Cândido Xavier, Chico Xavier. O resto vai me desculpar. Aí agora eu já generalizo. O resto não tem condições de afirmar 100%. 15 pessoas que morreram nesse acidente, as 15 foram socorridas. Ou às vezes pode ser que alguém está por aí escondido no corpo físico que a gente não sabe, né? Que pode vir a dizer com relação a esses fatos 100% a verdade. Porque a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, como já dissemos nos vídeos anteriores, não é porque a pessoa está ali no caixão sereno, né? Aquela pele assim, rosada, igual a minha, assim, né? Bem rosada.
assim, calmo. A pessoa fala assim, nossa, mas que tranquilidade, ele está parecendo um anjo. Ah, mas isso quando acontece é porque encontra-se nos braços de Maria. Não tem nada a ver com Maria nessa hora, né? Aquilo ali é o organismo, é o corpo físico, não tem nada a ver com o espírito ali. Ah, tem a ver sim. Eu não encontrei nas obras de Kardec nada que trate desse assunto, não. Então vamos ficar na dúvida, vamos ficar na cautela. Vamos agir com prudência, com bom senso. Foi resgatado todo mundo? Olha, essa é feita a pergunta. Você pode dizer assim, olha, Deus é Pai, não desampara ninguém. E outra, até porque ninguém morreu. Como? Os 15 corpos foram enterrados. Não, mas foi enterrado o corpo, não foi enterrado o espírito. Ah, mas o espírito foi resgatado? Não devemos nos preocupar, porque Deus não desampara ninguém. Tem que usar cautela nessa hora. Vamos para o próximo vídeo, onde nós vamos tratar do terceiro caso no próximo vídeo.